projeto de lei em si, acho que todo projeto de lei, eles são muito sensíveis, porque eles trazem consigo uma série de aspectos, né, que de alguma maneira, né, tem a ver com a narrativa de quem compõe, de quem faz parte, de quem constrói esse projeto. E não é diferente desse projeto de lei, né, que desde o processo de construção ele tem sido algo muito sensível à sociedade como um todo. De uma maneira, e aí a gente tem um papel muito didático, né, em relação a isso, de tentar explicar do que trata e ao mesmo tempo tentar abrir os olhos das pessoas, né, do que de fato ele pode contribuir, por que ele é importante, de que maneira ele impacta na nossa vida. E aí, na prática, do que trata esse projeto, Rodrigo? Primeiramente, muito embora nós tenhamos nominado este momento como e o projeto, né, como o PL das fake news, porque é assim que é conhecido, hoje o projeto trata muito pouco, na verdade, de notícias falsas ou mesmo do fenômeno da desinformação. Por isso que o mais acertado é falar o nome técnico dele, né, Lei da Responsabilidade, Liberdade e Transparência na internet, porque de fato é disso que ele trata, né? De responsabilidade. Então, o Brasil ele não está muito distante do que está acontecendo no mundo em torno dos debates legislativos para a regulação das famosas Big Techs, que hoje se conhece pela sigla GAMA, né? E que elas detêm verdadeiros monopólios de determinados serviços que são utilizados por vários usuários no mundo, fazendo com que elas concentrem não só poder econômico, mas também capital simbólico e político para influenciar também nesses processos, né? Então, esse projeto de lei foi apresentado inicialmente pelo senador Alessandro Vieira, que pertencia na época, se eu não me engano, ao PSDB, e ele começou com um outro apelido, na verdade, antes de até a sua aprovação no Senado, né, a primeira fase aí, do processo legislativo, porque ele, na verdade, tratava, ou sua preocupação central, era um dos tipos de serviço, né, dessa web 3.0, né, que é essa camada de superfície que a gente usa nesse marco cronológico que a gente coloca aí na história da internet, né, que são após o surgimento das redes sociais, mas que é um PL que tratava principalmente dos as chamadas aplicações de mensageria instantânea, como o WhatsApp. Então, começou como lei do WhatsApp, né? Atualmente também se dirige a esses tipos de serviço, né? Que na linguagem do marco civil da internet seriam provedores de aplicação, né? Que o provedor de aplicação difere basicamente dos de conexão, porque os de conexão é o que permitem a gente acessar a internet, né? Em geral, isso é feito através, principalmente, de operadores de telecomunicação, os provedores, né, que nós assinamos, enfim. Então, o que acontece? Naquela época, havia uma certa preocupação, e ali era o início também da pandemia, com a disseminação de notícias falsas, a disseminação da desinformação através desses tipos de aplicação, principalmente impulsionamento de mensagens e disparo de mensagens em massa nesse tipo de serviço, né? Criação de grupos em que alguém, né, propositalmente espalhava notícias falsas que
como a gente sabe, no nosso enredo histórico, desestabilizava não só algumas instituições, como disseminava pânico, medo, né, entre a população acerca, por exemplo, da própria pandemia ou da vacina, etc. Inicialmente, esse perfil que ele tinha foi muito criticado, porque ele trazia algumas disposições que tecnicamente eram questionáveis, inclusive do ponto de vista da proteção dos direitos do próprio usuário. Por exemplo, ele tinha algo que falava sobre rastreabilidade. Então, isso significava que a empresa responsável ou a proprietária, né, por um tipo de aplicação como essa, teria que criar uma espécie de banco de dados, em que nesse banco de dados a gente encontrasse no encadeamento de várias mensagens trocadas entre usuários, né, aquele que primeiro disseminou, compartilhou a notícia falsa, né, e a cadeia de pessoas que também eventualmente participaram desse compartilhamento indevido, e também falava sobre as famosas contas inautênticas, automatizadas, né, os chamados bots, que também poderiam ser responsáveis por essa disseminação de forma a dar alcance e uma amplitude que a gente sabe muitas vezes irreversível quando a gente está tratando de desinformação. Então, tinha todas essas questões aí, e hoje o PL, a gente sabe, né, foram quase 2 anos de discussão. O PL é acusado de que não teve discussão, mas num podcast que eu gravei já em 2020, né, não dá para dizer completamente que não houve, porque houve. O grande problema é que, desde a sua apresentação no Senado até o final de abril, começo de maio, esse projeto de lei tem pelo menos umas 4 versões. Né? E algumas circunstâncias fizeram com que isso acontecesse no próprio processo legislativo, principalmente quando ele chega à Câmara. Então, não dá para. Por isso que não dá para mais a gente apelidá-lo de PL das fake news. Né? É um PL, na verdade, que trata de transparência, criação de obrigações e deveres dessas grandes plataformas e proteção de direitos dos usuários. Muito embora, por uma certa parcela da sociedade ou de certos grupos extremistas, o PL seja apelidado também de PL da censura, até numa disputa de narrativas, né? Mas esse projeto, em verdade, ele fortalece direitos fundamentais dos usuários, principalmente em relação, por exemplo, como eu já mencionei em outras oportunidades, devido processo. Então, agrada a gregos e troianos. Significa que, por exemplo, se o Mário fizer uma postagem na internet, né, e eventualmente alguém denunciar como um conteúdo ilícito ou ofensivo e o conteúdo dele for derrubado, a gente a plataforma teria a obrigação, por exemplo, de notificar o Mário para que ele apresentasse a justificativa, as contrarrazões dele, etc., né? Que é um mecanismo também de ampla defesa e contraditório, por esse devido processo, e daí isso ser também passado, né, por uma fase, uma instância de moderação de conteúdo pela supervisão humana, pela própria plataforma, caso, por exemplo, esse tipo de tratamento que eu citei no exemplo que eu fiz com o Mário tenha sido realizado por um filtro de conteúdo que fosse uma inteligência artificial, etc. Né? O Mário não satisfeito. Inclusive... É só para encerrar esse exemplo, né?
Mário também, não satisfeito com o resultado dessa moderação, pode eventualmente levar isso para outro tipo de instância de resolução de litígio. Isso também é trazido pelo PL. E, para além disso, né, existem mecanismos externos às próprias plataformas que poderiam também socorrer os usuários, não só o poder judiciário, né, que como o que está sendo colocado hoje é como se o Marco Civil da Internet, que é anterior a esse projeto, dissesse que tudo tem que ser filtrado ou passado pelo poder judiciário, uma interpretação equivocada do próprio artigo 19 do Marco Civil da Internet, como o próprio judiciário já colocou tantas vezes, né? Então tem deveres e obrigações para a plataforma relativo a transparências, emissão de relatórios, gestão de riscos, quando há uma possibilidade de cometimento de ilícitos e crimes que possam afetar do ponto de vista sistêmico da própria sociedade, da própria instituição, como a gente viu na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né, do corrente ano. Então, existem uma série de disposições que são vantajosas para os usuários e também trazem maior segurança jurídica para as próprias plataformas, muito embora elas estejam, algumas delas, fazendo literalmente uma campanha contrária, inclusive espalhando fake news, né, contra o PL.